Ao se aproximar do sistema solar, o 3I Atlas revelou emissões de vapor d'água e jatos poderosos, comportamentos típicos de cometas locais, mas surpreendentes em um visitante vindo do espaço interestelar, onde as temperaturas extremas deveriam ter preservado seus compostos voláteis por bilhões de anos. Esse objeto oferece uma oportunidade rara de estudar materiais formados em outro sistema estelar, e agora um jato foi detectado em uma direção contrária, algo que é bastante raro. Esse jato é conhecido como anticauda e é extremamente enigmático e raro. No vídeo de hoje vamos entender como o 3I Atlas está com um jato um tanto interessante. Gente, pausa rápida no vídeo para lembrar vocês de se inscreverem aqui no canal. Como vocês podem ver aqui na contagem de inscritos, estamos cada vez mais perto do 1 milhão aqui no YouTube. Então, se você gosta aqui do meu trabalho, eu conto com essa ajuda de você para se inscrever aqui embaixo. É rápido e fácil, tá? E você ajuda no crescimento aqui do projeto Mistérios do Espaço e no crescimento também da divulgação científica. É isso, gente. Bora pro vídeo. Cometas são verdadeiros laboratórios naturais no espaço, verdadeiras cápsulas do tempo que preservam o material dos primórdios da formação planetária. Eles possuem caudas que se estendem por milhões de quilômetros, moldadas pela ação do vento solar e pela radiação emitida pelo Sol. Normalmente, essas caudas seguem direções previsíveis. A de poeira tende a ser curvada e acompanha parcialmente a órbita do cometa, enquanto a cauda iônica aponta sempre para o lado oposto ao Sol. No entanto, existe um fenômeno ainda mais curioso e menos conhecido, a anticauda, uma formação que parece desafiar a lógica, apontando momentaneamente na direção contrária das caudas tradicionais. A anticauda surge devido a um efeito de perspectiva e geometria orbital. Dependendo da posição da Terra, esse efeito pode ser ampliado por conta do efeito de perspectiva. Quando isso ocorre, parte das partículas de poeira liberadas anteriormente, que se espalharam ao longo da trajetória orbital do cometa, parecem projetar-se à frente do núcleo. Na realidade, elas não estão indo contra o Sol, mas apenas estão sendo vistas sob um ângulo em que sua posição relativa dá essa ilusão. O resultado é um rastro luminoso que parece apontar na direção oposta à esperada, confundindo até mesmo os observadores mais experientes. Essas formações são passageiras, durando dias ou semanas, e exigem condições muito específicas para serem detectadas. Mesmo assim, a anticauda é um lembrete de que o comportamento visual dos cometas depende tanto de fatores físicos reais, como a ejeção de partículas e o efeito da radiação, quanto de fatores geométricos, que influenciam o modo como os observamos aqui da Terra. No caso do 3I Atlas, as observações indicam uma estrutura extremamente complexa ao redor do núcleo, sugerindo a possibilidade de uma anticauda perceptível. Por ser um visitante interestelar, sua composição e textura superficial podem gerar padrões de ejeção de poeira distintos dos cometas formados aqui no Sistema Solar. Partículas mais densas ou liberadas por ângulos incomuns poderiam permanecer próximas ao plano orbital, criando um alinhamento ideal para que a Terra detecte uma anticauda. Isso tornaria esse o primeiro cometa interestelar a ter tal característica registrada. O fato de o 3I Atlas apresentar essa possível anticauda, como os cometas aqui do Sistema Solar, levanta questões fascinantes sobre como esses cometas de outros sistemas se comportam sob a influência do Sol. As partículas expelidas podem ter propriedades ópticas diferentes, refletindo a luz solar de modo peculiar, ou com tamanhos fora do padrão observados em cometas locais. Essas diferenças influenciam diretamente a visibilidade da anticauda e pode até ajudar a inferir a composição química original do cometa interestelar. Se confirmada, a anticauda do 3I Atlas seria uma evidência de que mesmo corpos vindos de outros sistemas seguem leis da física universais, ainda que revelem novos detalhes sobre como essas leis se manifestam em diferentes contextos cósmicos. Estudar a anticauda pode trazer informações um tanto interessantes, como podemos estimar, por exemplo, a rotação do núcleo e sua própria massa, além de que podemos estimar se o núcleo está se fragmentando ou não, a direção dos jatos e tudo mais. Só que agora, as novas observações confirmaram que o 3I Atlas provavelmente tem realmente essa anticauda. A descoberta intrigou os astrônomos de todo o mundo, pois o comportamento contradiz com o padrão tradicional das caudas cometárias, que sempre se formam no sentido oposto à radiação solar. No caso do 3I Atlas, o
que se observa é um rastro de poeira que desafia as expectativas, indicando um mecanismo físico mais complexo do que se imaginava. Diferentemente das anticaudas mais comuns, explicadas como ilusões de perspectiva causadas pelo alinhamento entre a órbita do cometa e a posição da Terra, as análises sugerem que a estrutura detectada no 3I Atlas pode ser fisicamente real. Isso significa que o material responsável pela formação desse rastro não se trata apenas de poeira suspensa no plano orbital, mas de partículas efetivamente lançadas em uma direção não convencional. O 3I Atlas foi observado a cerca de 3,8 unidades astronômicas do Sol, uma distância que a maioria dos cometas ainda permanece pouco ativa. Mesmo assim, o objeto apresentou uma coma alongada e densa, com indícios claros de ejeção contínua de material. Esse comportamento pode estar relacionado à estrutura interna do cometa, possivelmente contendo bolsões de gelo e poeira que se aquecem de maneira desigual, liberando partículas de tamanhos variados. As maiores, menos afetadas pela pressão do vento solar, podem seguir trajetórias que a mantêm à frente do núcleo, originando a aparência da anticauda. A hipótese do 3I Atlas não ser exatamente um objeto natural trouxe ainda mais atenção ao caso. Embora essa ideia soe provocativa, ela foi usada como analogia para destacar o caráter anômalo do fenômeno, uma maneira de apontar que a ciência ainda não compreende completamente as condições que levaram à formação dessa estrutura. Mesmo assim, há uma diferença crucial no caso do 3I Atlas. Trata-se de um objeto interestelar, ou seja, ele foi formado em outro sistema estelar sob condições químicas e térmicas distintas das do sistema solar. Isso significa na prática que os compostos voláteis e as propriedades da poeira podem reagir de formas inesperadas à radiação solar. Os dados obtidos sugerem que o núcleo do 3I Atlas pode possuir zonas de atividade distintas, em que certos elementos são liberados em temperaturas diferentes. Essa complexidade torna plausível que parte do material expelido, especialmente partículas metálicas mais densas, siga trajetórias menos sensíveis ao vento solar, um cenário compatível com a existência de uma anticauda física e persistente. Tal comportamento, se confirmado, exigirá novos modelos teóricos para explicar como cometas interestelares interagem com o Sol e como suas camadas superficiais respondem ao aquecimento. O 3I Atlas, que continua sendo monitorado à medida que se desloca para o outro lado do Sol, promete revelar ainda mais segredos quando voltar a ser visível da Terra. A presença de uma anticauda genuína não apenas amplia nosso entendimento sobre a diversidade de comportamentos cometários, mas também desafia os limites atuais da astronomia. Cada observação só mostra como os objetos interestelares podem ser enigmáticos e misteriosos. O 3I Atlas, com esse novo fenômeno, pode simplesmente marcar a história da astronomia. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!